Um país que não investe na sua defesa está fadado a ser exterminado. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e eu vou trazer aqui alguns temas, algumas atualizações relevantes do investimento do presidente Jair Bolsonaro na nossa defesa. Vamos falar de drones, vamos falar de caças, vamos falar de operações militares, vamos falar de tanques e tudo mais, né, que está sendo investido aí pelo governo brasileiro, investido na nossa defesa. Antes, eu só queria dar uma nota rápida aqui sobre aquele caso da Magazine Luiza, que está gerando a maior polêmica, né, por questão do racismo da Magazine Luiza, que resolveu fazer um programa de trainee só para negros, né? É um programa racista mesmo, né, priorizando uma determinada raça em detrimento de outros. O professor Eduardo Vieira, ele fará um vídeo abordando esse assunto, tá? Então não vou falar desse assunto por hora, mas amanhã no máximo esse assunto vai estar aqui no canal. E eu recomendo também o vídeo do Luiz Camargo, né, que ele fez um vídeo excelente sobre isso, canal Luiz Camargo, vai lá dar uma olhada que ele está abordando de maneira perfeita esse assunto da Magazine Luiza, tá bom? E o professor Eduardo, inclusive, que ministra o curso Nós Somos o Ocidente, né, tem muito a ver essa questão aí impetrada pela Magazine Luiza, tem muito a ver com o que a gente fala também lá no curso Nós Somos o Ocidente, principalmente no segundo módulo que será lançado agora no mês que vem, tá? Então aproveite e, através desse QR Code que está aí na sua tela, aponte sua câmera de celular e matricule-se no curso Nós Somos o Ocidente, pode parcelar em 12 vezes ou através do link aqui no primeiro comentário. Vamos lá, pessoal. O governo brasileiro, né, ele, por muitas vezes, assim, os governos passados, eles não tiveram a visão de Estado, né, a visão de que as obras de infraestrutura, elas não são feitas para o governo, e sim para o Estado brasileiro, né, para o povo, para a nação brasileira. E isso, inclusive, gera críticas com o próprio capitão Tarcísio, né, que está lá fazendo um trabalho excelente na infraestrutura, e isso é muitas vezes questionado, né? Ah, mas o Tarcísio está entregando uma obra que foi iniciada no outro governo. Além do Tarcísio estar entregando a obra, né, com um valor muito baixo, né, de custo, porque a gestão é feita sem corrupção, né, isso prova que o governo Bolsonaro está investindo no Estado brasileiro. Então, se o governante antepassado lá, o governante passado não conseguiu concluir as suas obras, né, e usou isso para fim eleitoreiro, afinal tem gente que coloca a placa em obra até inacabada para poder ganhar a eleição, né? Vocês aí que estão passando por eleições municipais, né? Vocês não, né? Todo mundo aqui, principalmente nas cidades de interior, já deve observar muito isso, né? A obra não está nem pronta, o cara já está lá colocando a placa só para dizer que foi ele que concluiu. Então o governo Bolsonaro, ele tem uma visão estadista, né? O Bolsonaro é um estadista que tem a visão de nação, de Brasil. E por que eu estou falando sobre isso? Porque justamente na área militar, na defesa, nós temos um déficit gigantesco. Isso não é novidade para ninguém, né? Nem para os entusiastas do meio militar e até mesmo para os mais leigos, né? Sabem que nossas Forças Armadas foram sucateadas, né, de maneira proposital, principalmente na época do governo Fernando Henrique, né, quando eles criam o ministério, né, tiram das mãos dos militares e o orçamento só vai diminuindo. Isso mudou, né, e eu queria trazer aqui alguns fatos importantes. Por exemplo, o primeiro deles, né, tem se falado muito de Amazônia, e na Amazônia, nesse exato momento, né, começou no dia 24, no dia 4 de setembro, vai terminar agora, no dia 23, o maior exercício de guerra já feita pelas Forças Armadas brasileiras na história. Tá? É o maior exercício já feito na Amazônia. Tá? Um exercício envolvendo 3.600 militares, envolvendo Marinha, Aeronáutica e Exército Brasileiro. Né? Uma coordenação gigantesca de exercícios militares, principalmente numa região ali que fica próximo a um inimigo do Brasil, né, que é a Venezuela, e a Amazônia, que por si só
é alvo de uma cobiça gigantesca com países como a França e, de certa forma, né, países que tentam, através do globalismo da ONU, tentar tirar essa soberania do nosso território e transformar numa espécie de Antártica verde, né? A Antártica, para quem não sabe, não tem dono, é um tratado ali onde todos podem explorar, né, de maneira científica, aquelas riquezas da Antártica. Então a ideia deles é transformar a Amazônia numa espécie de Antártica, né? Não ser tirar isso do território, a soberania brasileira. Então é importante mesmo que as Forças Armadas estejam muito bem treinadas. Então Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro aí, coordenado através do ministro da Defesa, né, está fazendo o maior exercício militar, né, já feito na história da Amazônia. Então termina agora no dia 23. Outro ponto muito importante é também o míssil brasileiro, né? O nome do míssil é o AVTM-300. Esse míssil ele vai dar uma autonomia brasileira para poder atacar território. Esse míssil ele vai ter um alcance, né, para fora do território brasileiro. Os mísseis hoje utilizados aqui têm um alcance de 80 quilômetros. Esse vai ter uma autonomia aí de 300 quilômetros. Então são mísseis e um míssil produzido no Brasil. Tá? Eu vou abrir aspas aqui para o general Puyol, que é o comandante aí do Exército, que ele diz o seguinte: é um esforço muito grande, mas é nosso dever, com a sociedade brasileira, nos prepararmos e treinarmos para se um dia houver a necessidade de defendermos a nossa Amazônia. E também ele completou aqui, né? Por tudo que ela representa em termos de riquezas minerais, biodiversidade, para a economia e para a vida dos brasileiros. Então não é novidade para ninguém que o presidente Bolsonaro quer transformar a Amazônia, explorar a Amazônia economicamente de maneira sustentável, né? E é necessário que nós tenhamos ali uma capacidade militar importante para proteger o que é nosso. Inclusive isso é falado também lá no curso Nós Somos do Ocidente. Quem já é aluno lá, né, e já assistiu ali o primeiro módulo, principalmente na parte que o professor fala da questão das nações que não se preparavam militarmente, eram completamente exterminadas, e essas sociedades foram completamente devastadas e extintas no passado, simplesmente por não priorizarem sua defesa. Ele fala isso tudo no módulo de Grécia, né, principalmente quando está falando ali de Esparta. Então vale a pena, mais um motivo aí para você acessar lá o curso, né, se matricular no curso Nós Somos do Ocidente. A fabricação desse míssil faz parte do projeto estratégico Astros 2020, né, foi lançado em 2011 no governo Dilma Rousseff, que consistia no plano de desenvolvimento de um sistema de alta mobilidade capaz de lançar mísseis foguetes a longa distância. Como eu falei aqui, foi iniciado lá, né, mas cortaram a verba do Exército, a coisa não ficou pronta, e agora o presidente Jair Bolsonaro, né, independente de quem deu início ao projeto, ele pensando na nação, na nossa defesa, ele avança também com esse projeto aí de mísseis, né? Inclusive é necessário também, e a base de Alcântara vai ser, essa parceria na base de Alcântara poderá ser usada para a gente poder expandir muito mais a nossa capacidade, né? Porque infelizmente o Brasil ele é signatário de um tratado que ele só pode construir foguetes até determinado alcance. Então isso aí é uma coisa que vai ter que ser revista no futuro também, para que nós possamos fazer mísseis com alcances muito maiores, né, que possamos atacar aí nações inimigas, né, que venham a ser hostis com o Brasil de maneira rápida, eficaz e sem ter que mobilizar tanta tropa. Outro ponto que no mesmo final de semana, né, foi anunciada aí essa questão do míssil brasileiro que já está quase pronto, né, já está praticamente pronto. Tem também aí o caça inteligente, né, o novo caça brasileiro, o Gripen, que chegou, o primeiro caça brasileiro dessa categoria Gripen, chegou aqui no Brasil, né, através de Porto. Ele vai ser chamado de F-19 e ele foi desenvolvido pela Saab, né, pela Suécia, mas a tecnologia é transferida totalmente para a Embraer. Então a Embraer vai fazer a construção aí de mais caças desse modelo. Ele ainda está em fase de teste, vai ser colocado na Força Aérea de maneira operacional, realmente patrulhando aí o céu brasileiro em 2021. Então ano que vem, logo ali, né, ele chegou através de navio, através do porto lá no Paraná,
vai ser levado para São Paulo, onde vai ser analisado lá pela Embraer e vão construir novos. Ao todo são 38 caças, né, que foram comprados da Saab, né, 38 caças Gripen, que vai modernizar em muito, né, a frota de caças brasileiros, que nada mais é do que um F-5, né, que foi doado na década de 70 pelos Estados Unidos, e a gente continua, né, realmente de maneira vergonhosa aí, patrulhando os céus brasileiros. São verdadeiros guerreiros aí que estão tirando leite de pedra, né, para conseguir patrulhar. E em caso de guerra, isso ficaria um tanto complicado. Esses F-5s, né, vão ser aposentados, entrarão aí os Gripens suecos com tecnologia aí compartilhada com o Brasil. Inclusive já tem aí uma segunda remessa de caças, que serão os casos de 2 lugares, né? Então serão 2 pilotos ali, que também será desenvolvido aí em conjunto com a Embraer. Então, Força Aérea também sendo atendida. E chegaram ontem também os tanques americanos doados pelos Estados Unidos, chegaram aqui no Brasil, e esses tanques também vão ser desmontados e levados aí para São Paulo para serem modernizados. Então, os Estados Unidos, né, essa união Brasil-Estados Unidos aí tem os seus benefícios. É uma união de longa data. Inclusive, o próprio General Mourão falou hoje, né? O General Mourão, que às vezes costuma dar umas bolas fora, hoje ele falou algo que é muito sensato, né? Em defesa do ministro Ernesto Araújo, que foi convocado pelo Senado para dar explicações por que o secretário Mike Pompeo, né, estava na fronteira com a Venezuela. Mais uma dessas bobajadas. Quando for o momento pertinente, a gente aborda esse assunto. Mas fez muito bem feito, já falei disso aí no último vídeo aqui no canal, né? Tinha que ir lá visitar mesmo, tem que colocar o terror em cima do Nicolás Maduro, que não passa de um narcotraficante, né, que tomou o poder do país. Agora, o general Mourão, ele falou o seguinte, né, o Brasil é aliado dos Estados Unidos desde sempre, né? Desde que o Brasil é Brasil, que nós fomos aliados. E, inclusive, esse próprio exemplo que eu dei para vocês aí, dos caças que estão operando hoje no Brasil, os F-5, foram doados pelos Estados Unidos. Então, novidade nenhuma, né? O que os comunistas querem, na verdade, é criar uma nova espécie de aliança com a China, né, de maneira econômica, depois empurrar para o lado militar, mas uma coisa artificial, né? Nós somos aliados dos Estados Unidos e chegaram aí esses novos tanques, né, doados aí pelos americanos. E também temos o drone, né, brasileiro, que foi completamente desenvolvido aqui no Brasil, né, que também faz parte aí do projeto de patrulhamento das fronteiras, né, que será essencial com tecnologia completamente brasileira. Diga-se de passagem, né, o pessoal todo brasileiro que fez esse drone para poder fazer patrulhamento do espaço aéreo. Então o Brasil investindo em tudo, né, pensando na nação. E associado a esse drone aí, tem uma notícia muito importante também, que é o satélite lá na Amazônia, né, que vai gastar 577 milhões de reais. Esse dinheiro veio da corrupção da Operação Lava Jato, dinheiro resgatado da Operação Lava Jato, que foi destinado, um pedaço dessa grana, foi destinada às Forças Armadas e será investida nesse satélite de 577 milhões de reais, justamente para monitorar, né, o espaço aéreo ali da Amazônia. Então o Brasil investindo pesado realmente na defesa da Amazônia, como nós nunca vimos antes, né? Então a gente tem caça, exercício militar para deixar a tropa treinada, tanque, apesar que tanque na Amazônia não rola, né? Ali não é o local para isso, né? Para quem entende aí o tanque ele roda, né, em campos abertos, ali no meio da floresta. O tanque ele não é funcional. Mas tem caça, tem exercício militar e agora esse satélite de 577 milhões de reais para poder melhorar o monitoramento. Só para vocês terem ideia, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele possui um orçamento anual de 118 milhões de reais. 118 milhões. Só esse satélite, com dinheiro aí recuperado da corrupção, né, ele vai gastar 577 milhões. Vejam a proporção, né? É um investimento pesadíssimo, muito acima do normal. Justamente esse satélite também vai ajudar
nessa questão de monitoramento de queimadas, né, que é um assunto que é utilizado de maneira demagógica, ignoram completamente o tempo seco, né, e tentam usar isso para fortalecer as narrativas para tirarem a Amazônia do Brasil. Então o governo Bolsonaro está de parabéns, não só, né, por dar prosseguimento ao que já tinha sido construído, pensando de maneira estadista, né, não pensando de forma eleitoreira só no seu governo, como também com essas inovações. O destino dessa verba aqui de 577,9 milhões para o satélite lá na Amazônia é completamente do governo brasileiro, do governo Bolsonaro. Tá? Então, melhorando, né, precisamos avançar muito nas nossas Forças Armadas, inclusive alterar, né, alguns pontos da Constituição que limitam muito, né, tanto na diplomacia quanto no uso das Forças Armadas contra estrangeiros aí que ameacem o Brasil, como foi o caso, como é o caso, né, constante da Venezuela. Mas isso aí é um trabalho de formiguinha, né? As coisas vão mudando conforme o tempo. Aqui fala Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá uma olhada no curso Nós Somos do Ocidente e também na livraria do canal aqui embaixo. Forte abraço a todos, tchau, tchau.